nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa noite nós estamos apresentando a vocês a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas. Uma devoção muito pouco conhecida, eu diria até que praticamente não conhecida no Brasil, apesar desta aparição ter sido no Brasil. Lançamos hoje esse livro. Quem adquiriu o seu? Levanta a mão, quem já está com o seu. Quem quiser, eu pediria que durante a homilia ninguém conversasse, tá? E cuide das crianças também, tá? Para elas ficarem quietinhas, senão atrapalha. Se você desejar o livro, ele custa apenas R$10, você pode levantar a mão. Atenção, Guilherme está dando microfonia dos microfones. Você pode levantar a mão que vai alguém até você, tá? Rapidinho. Faça assim com a mão que alguém vai até você. Tem aqui na frente. Vamos abri-lo na página 7. Nesse capítulo, eu apresento a vida da irmã Amália de Jesus Flagelado. Ela pertenceu a uma congregação fundada em São Paulo, na cidade de Campinas. Tem gente com a mão levantada aqui, tá? Quem está com os livros, por favor, fique atento. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Não tem ninguém desse lado. Venham para cá alguém com os livros. Ela pertenceu à congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, fundada por Monsenhor D. Francisco de Campos Barreto, que foi bispo de Campinas em 1920 a 1941. Gente, eu pediria que as crianças, se vocês pudessem separá-las, elas nunca foram assim, hoje elas estão... Separa, cada mãe pega a sua, tá? Isso, só cuida de menino assim, cada mãe leva o seu. Isso, é porque eu me perco. Então, uma jovem chamada Maria Vilar, ela nasceu em Campinas em 1894 e criou um grupo de senhoras, de jovens como ela, de mulheres, para ajudar os pobres. E elas tinham como devoção a meditação de Jesus crucificado. Esse grupo foi crescendo. Quando estava com 350 mulheres, o bispo as recebeu e a Maria Vilar pediu que ele aprovasse o estatuto daquele grupo que tinha como finalidade meditar a paixão de Jesus e cuidar dos pobres que naquele tempo, devido ao crescimento das grandes cidades, muitos nordestinos, por exemplo, foram para São Paulo tentar a vida e chegavam lá em São Paulo e ficavam muitas vezes na miséria. E essas jovens lá em Campinas faziam um trabalho de evangelização e também de cuidado dessas pessoas. Não só o bispo aprovou o estatuto, mas propôs a Maria Vilar, se ela não gostaria de se tornar religiosa,
e fundar uma congregação. Depois de rezar, no dia 29 de setembro daquele ano de 1927, ela deu o seu sim, e no dia 3 de maio de 1928, ela fundou a Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado. A congregação começou com apenas 11 irmãs, estou na página 8, porque nem todas do grupo tinham vocação para a vida religiosa. Entre elas estava uma jovem que nasceu na Espanha, na cidade de Ríos, na Galícia, fronteira de Portugal com a Espanha. Ela nasceu 22 de julho de 1901. Os pais vieram para o Brasil por questões de necessidade financeira. Ela ficou na Espanha cuidando da avó. Após a morte da avó, Amália veio para o Brasil e terminou conhecendo o grupo e entrou naquela congregação e se tornou irmã. Aqui temos os dados na página 8 e na página 9. Ela entrou para a vida religiosa em 20 de abril de 1928, 3 de maio de 1928 recebeu o hábito religioso e fez votos perpétuos 8 de dezembro de 1931. Moravam na Avenida Benjamin Constant, em Campinas, São Paulo. Ela, além das visões de Jesus e Maria, também recebeu os estigmas visíveis de Cristo. Depois de uma vida dedicada ao Evangelho, morreu com 75 anos na cidade de Taubaté, em São Paulo, no dia 18 de abril de 1977. O que aconteceu ali naquele convento em Campinas? Página 10. No dia 8 de novembro de 1929, um parente da madre fundadora chegou para pedir oração às irmãs, dizendo que a mãe dos filhos dele, a sua esposa, mãe dos seus filhos, estava desenganada pelos médicos. Os médicos não deram muito tempo de vida. E ele, aos prantos, dizia: o que será dos meus pobres filhos? O que será dos meus pobres filhos? Amália, irmã Amália, ao ouvir o lamento daquele pai, sentiu que deveria fazer alguma coisa. Foi para a capela e diante do Santíssimo ela abriu os braços e disse: Senhor, eu oferto a minha vida em troca da vida dessa mãe. Leva essa vida, aliás, leva a minha vida e salva essa mãe de filhos. Que ato de amor e generosidade, mas o intercessor é aquele que assume na própria vida os males, os sofrimentos dos outros e apresenta a Deus. Como Moisés, que disse a Deus: não, Senhor, não tire a vida do povo e deixe a minha. Se o Senhor vai tirar a vida do povo, tire também a minha. E Deus desistiu de castigar o povo que estava na idolatria com o bezerro de ouro. Irmã Amália, portanto, é uma intercessora que oferta a própria vida e diz a Jesus: não leve essa mãe, leve a mim. E olha o que Jesus diz para ela, página 10, lá no final: se deseja obter essa graça, peça a mim, pelos merecimentos das lágrimas da minha mãe. Vamos repetir? Se deseja obter essa graça, peça a mim, pelos merecimentos das lágrimas de minha mãe. O que é um merecimento? Às vezes alguém chega aqui e diz: padre, devem fazer isso com a Emi, reza por mim,
porque você tem mais merecimento. Não é assim que as pessoas dizem, né? Você tem mais merecimento diante de Deus. Deus vai lhe ouvir. Nós que somos do Ministério de Cura, somos intercessores, ouvimos padres, ouvimos muito isso. O que é esse bendito merecimento? São os méritos que nós recebemos, é graça de Deus, quando, unidos a Jesus, ofertamos a nossa vida a Ele, na alegria, na tristeza, na dor, nos sofrimentos. Tudo que nós praticamos pode se tornar meritório se estivermos em estado de graça e unidos a Jesus e ofertarmos a nossa situação, seja ela grande ou pequena. Até estar sentado nessa cadeira, Jesus, eu te oferto. E esses méritos estão dentro daquilo que a igreja chama de comunhão dos santos. Santo Antônio, São Padre Pio, São Francisco, Santa Teresinha, todos os santos obtiveram muitos méritos de Deus. Agora imagine a mãe de Deus. Por isso Jesus diz: peça a mim pelos merecimentos, ou seja, pelo amor, pela dedicação, pela vida ofertada das lágrimas da minha mãe. E vimos no texto que, e aqui no livro você vai rezar os 7 mistérios, meditando as 7 dores de Maria, onde ela chorou, onde ela derramou as suas lágrimas. E aí a irmã Amália perguntou: como eu devo rezar? E Jesus então lhe ensinou, e nós vamos rezar de novo já para decorar. Ó Jesus, atendei as minhas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Não valeu não, de novo. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. No lugar do Pai Nosso. E no lugar da Ave Maria. Ó Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais nos amou na terra e que mais intensamente vos ama no céu. Eu estou dizendo a Jesus: Jesus, olhe que eu estou lhe pedindo pelas lágrimas daquela que mais te amou na terra e mais intensamente te ama no céu. Atendei as minhas súplicas pelas lágrimas da vossa Mãe Santíssima. Vamos ler juntos, página 11, no final, o que é que Nosso Senhor disse para a irmã Amália: minha filha, o que os homens me pedem pelas lágrimas da minha mãe, eu amorosamente concedo. Mais tarde, minha mãe entregará este tesouro para o nosso querido instituto, como um sinal de sua misericórdia. Quando foi no dia 8 de março de 1930, página 12, Nossa Senhora, então, como Jesus disse que ela viria, ela veio como está na imagem. Um manto branco na cabeça, cobrindo o coração, o peito. Depois uma capa azul e uma veste violeta. Disse Nossa Senhora, página 12, leiam. Ela entregando, como está ali, o texto dos 7 mistérios, o texto das lágrimas. Página... Este é o rosário de minhas lágrimas, que foi prometido pelo meu filho ao nosso querido instituto, como uma parte de seu legado. Ele também já lhe deu as orações. Meu filho quer me honrar especialmente com essas invocações. E, além disso, ele concederá todos os favores que forem pedidos pelos merecimentos de minhas lágrimas. Este rosário alcançará... Escutem. Quem tem um livro, leia bem alto com o Hudson.
Este rosário alcançará a conversão de muitos pecadores, especialmente dos possuídos pelo demônio. Uma especial graça está reservada para o Instituto de Jesus Crucificado, principalmente a conversão de vários membros de uma parte dissidente da Igreja. Por meio deste rosário, o demônio será derrotado. Como é? Por meio deste rosário, o demônio será derrotado e o poder do inferno destruído. Armem-se para a grande batalha. Arme-se para a grande batalha. Queria agora dar o meu testemunho. A minha família sofreu muito com o alcoolismo. Alguns tios meus beberam. Isso causou muita dor na minha família. Um dos meus tios, quando bebia, era o terror da cidade. Porque ele não só bebia, mas ele criava confusão. Ao ponto que eu tive que conversar com o delegado e dizer: quando você vê o meu tio num bar, já leve-o para a prisão. Como nós éramos amigos, ele fazia isso, e deixava meu tio lá um dia, dois, para ver se ele se tocava. Mas a situação parecia cada vez pior. Todos os outros irmãos desistiram, com exceção da tia Toninha, que sempre acolheu ele embriagado. A minha avó, sua mãe, a mãe da tia Toninha, todos os dias rezava o rosário de Nossa Senhora. E quando os outros filhos diziam: não adianta rezar, porque ele vai morrer embriagado, minha avó dizia: não, porque a cachaça não é maior do que Deus. Não, porque a cachaça não é maior do que Deus. E assim ela rezava. E como ela disse que a cachaça não era maior do que Deus, de fato, já fazem cerca de uns 40 anos que meu tio não bebe mais. Para a glória de Deus. Só que, alguns anos atrás, o meu irmão, o terceiro irmão meu, começou a beber. Ele, tenente da polícia. E a situação ficou muito complicada. A esposa, os filhos, sem saber mais o que fazer, ao ponto do comandante me ligar e dizer: seu irmão vai ser preso, vai perder todos os direitos que ele tem adquiridos, porque ele não pode ficar servindo embriagado. E eu me lembro de um dia que eu fiquei tão angustiado, que eu disse: Senhor, eu não aguento essa angústia. Se for para viver assim, me leve, porque eu não aguento. Me batia aquela angústia terrível. Eu chorava e foi um sofrimento muito grande. Foi quando, do nada, eu conheci a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas pela internet. E aí, eu me lembro que eu estava num retiro em Guaramiranga, lá nos Capuchinhos, no convento, e recebi o telefonema do outro meu irmão dizendo: olha, ninguém sabe mais o que fazer, porque Jansen está muito mal. A pressão dele chegou a 22, ele está todo roxo, foi para o hospital, não quer ficar no hospital, não aceita tomar um soro, nem... Imagine que o alcoolismo chega ao momento que a pessoa, ele levantava de madrugada e bebia.
trazia bebida para dentro de casa e ficava de madrugada bebendo. Não fazia mal a ninguém, mas fazia mal a ele e aos filhos. E eu me lembro que naquela tarde, ansioso, angustiado, eu peguei o terço das 7 dores, que eu ando sempre com ele, como está aqui comigo. E lá no convento tem uma parte lá de trás, saindo pela parte da lavanderia do convento, que tem uma cruz no meio das árvores. E ali com o meu terço das lágrimas, eu encostei minha cabeça na cruz, chorando, e comecei a rezar. E rezei os 7 mistérios, como Jesus disse que ele concederia tudo se pedíssemos em nome das lágrimas da sua mãe. No outro dia pela manhã, ele me ligou e disse: Padre, me ajude. Padre, me ajude. E eu não sabia o que fazer. Estava no retiro e disse: olha, a única coisa que você deve fazer é sair daí. Vá para o sítio, vá lá para a casa do nosso tio. E ele foi, aceitou, ficou o final de semana e nunca mais ele voltou a beber. Foi um milagre, pela intercessão das lágrimas de Maria. Depois, um segundo milagre, uma segunda graça. Meu pai, dia 11, agora vai fazer 83 anos. Papai foi curado do câncer. 93 anos. Meu pai foi curado do câncer, como vocês sabem, no dia não tinha mais nada na bexiga dele. Mas ele desenvolveu uma erisipela. O idoso fica muito sentado. E a doutora Maria de Jesus está aqui, foi quem cuidou dele, junto com o doutor Raimundo José. E ele fez tratamento com os antibióticos mais fortes. Tomou 7 bezetacil. Terminava a bezetacil, voltava tudo de novo. Voltava a tomar mais 7 dias de antibiótico forte e nada. Ao ponto, né, Maria? Você disse onde, Padre, não tem mais o que dá. E eu me lembro que eu vim aqui para a Capela das Relíquias e fiquei sozinho ali, diante da imagem da Nossa Senhora das Lágrimas, e fiquei até 2 horas da manhã rezando e pedindo. E eu disse a Nossa Senhora, eu queria um sinal. Eu queria que amanhã, pela manhã, meu irmão mandasse a seguinte mensagem: Padre, houve um milagre, as pernas de papai estão curadas. Fui me deitar e quando eu acordei no outro dia, a mensagem estava lá, como eu havia pedido, com uma foto. Milagrosamente as pernas dele naquela madrugada foram curadas e nunca mais ele teve esse problema de erisipela pelas lágrimas de Nossa Senhora. Então eu concluo esse momento dizendo que eu sinto no meu coração que eu devo divulgar esta devoção, que foi aprovada pelo bispo, que foi, como tem no livro aí, aprovada pelo bispo dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal, de vários países do mundo, mas o bispo disse à irmã Amália: no Brasil o demônio fará essa mensagem ser esquecida. Será esquecida. E de fato, existe em Portugal a Associação Nossa Senhora das Lágrimas, existe em vários países do mundo a devoção do Terço das Lágrimas, se expandiu por todo o mundo. No Brasil se calou, até porque essa devoção, na década de 30, combateu muito o levante comunista. E agora, depois de tantos anos, foi editada há 2 meses atrás, ou 3, um livro para a editora Aparecida. Foi tão grave o que o demônio fez,
que até os livros que estavam em Aparecida, na biblioteca, na Academia Marial, sumiram. Os 3 livros que era o original que a irmã tinha escrito, os escritos originais desapareceram. E de uma hora para outra está ressurgindo no Brasil inteiro a devoção. Então, é a mesma Nossa Senhora, única mãe de Jesus, mas se você puder, adquira. Leia, aqui está tudo explicado. Eu tive que pesquisar, tive que ir atrás da história, e enquanto o lá da edições, da outra edição está, quanto foi o que você comprou para mim? R$ 25 reais pela editora. A outra, aqui está R$10. Por quê? Porque eu quero que vocês conheçam e se beneficiem das graças. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.